Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos aqui mais um jornalíssimo Clique Jornal aqui na Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. E a proposta da direção de comunicação aqui do SINDICT é exatamente essa, de divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais como advogados, médicos, artistas, ambientalistas, voluntários, sindicalistas e tantos outros que aqui vêm dar o seu testemunho, enfatizando sempre que a importância das parcerias estabelecidas aqui para a programação da Web Rádio do SINDICT sobre a conjuntura política do Brasil através de informações via internet, é claro, apoiado pelas novas tecnologias, mostrando que o rádio ele permanece forte, sendo inclusive incorporado pelas redes sociais. E o Clique Jornal, idealizado aqui pelo setor de comunicação do SINDICT, é uma forma de fortalecer a luta pela democratização da comunicação, pela liberdade de expressão e também pelos direitos sociais para todos. Este é o Clique Jornal, mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. Conosco no programa de hoje, o senhor Paulo Canelas. O Paulo Canelas, entre tantas atividades que tem nos meios sociais aqui de São José dos Campos e da RM Vale, ele é o conselheiro titular do COMUS, que é o Conselho Municipal de Saúde da região sul, aqui da cidade de São José dos Campos. E o debate, não um debate, mas a conversa de hoje é sobre a saúde dos municípios brasileiros. Queremos enfatizar também aqui as 100 melhores cidades brasileiras com saúde pública de melhor qualidade. Fatos do IBGE, apontamentos que mostram que mais de 90% dos brasileiros estão insatisfeitos com a saúde pública. E o que esperar da saúde pública no Brasil e nos municípios brasileiros? O que é que o gestor público deve fazer para trazer uma saúde pública de qualidade, aceitável? E o que é que a sociedade deve fazer para manter essa saúde pública ao alcance de todos? Por isso, o Paulo Canelas, ele que é o conselheiro titular do COMUS da região sul, está aqui conosco exatamente para essas conversas sobre saúde. Senhor Paulo Canelas, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É minha primeira vez aqui na Rádio CT, onde tenho o prazer de ser muito bem recebido por vocês, meu já mais ou menos antigo amigo e xará, o Paulo Silva. Eu queria passar aqui a título de informações e pela minha ótica como está, ele acabou de dizer, a saúde nos municípios brasileiros. Agora, Paulo Canelas, dentre os recentes ruídos aí da comunicação, salta aos olhos a presença do COMUS como um fiscalizador da saúde nos municípios brasileiros, em especial aqui em São José dos Campos, começo de gestão, novas pessoas, novos investimentos, o que se vê entre COMUS, que é da sociedade, e também a gestão municipal. Muito bem. O COMUS
é um colegiado, ele faz parte da Secretaria da Saúde, ligado diretamente à diretoria de saúde do município? Diretoria de Atenção Básica de Saúde, ou seja, aquela parte da secretaria que dá sustentação, coordena e faz andar as unidades de saúde, as chamadas UBSs, as UPAs, unidades de pronto atendimento, e demais assuntos relativos à área da saúde. Por exemplo, nós temos, eu inclusive sou responsável pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Secretaria da Saúde, do Comus. É um trabalho que a gente faz verificando obras ligadas à saúde, o prazo estimado, valores, analisar contratos, que isso não foi feito até agora. Eu agora recentemente, inclusive, insisti por isso e vou perseguir um determinado contrato aí para verificar se a gente não consegue descobrir alguma coisa que não esteja certa. É o que eu pretendo achar. Não achar alguma coisa que não esteja certa, de preferência. Mas nesse mar de lama que nós estamos envolvidos, por todo o país afora, nada melhor do que verificar a transparência das ações dos homens públicos, por onde anda o dinheiro dos nossos impostos, a arrecadação do governo, como ele é aplicado e tudo mais. Então, para isso, no Comus existe, entre outras, também essa comissão de fiscalização e acompanhamento. Existe a comissão de ética do Comus, existe a de políticas públicas. Então, essas comissões e mais outras, essas comissões têm um trabalho à parte dos conselheiros em si, que é cada uma dentro da sua atividade fiscalizar um setor. Agora, o conselho em si, no meu caso, Conselho Regional. Nós temos 6 regiões na nossa cidade, aqui em São José. São 6 regiões? 6 regiões. Aqui me coube, eu fui designado para responder pela região sul, que, diga-se de passagem, é um enorme contingente eleitoral, abrange uma área, inclusive, meio difícil, eu diria, porque ela pega um trecho do bairro do Satélite, Bosque dos Eucaliptos, aquela área toda, que é constituída de um tipo de população. E depois pega aqui para o lado do Campo dos Alemães, Colonial, Dom Pedro e tal, que é outro tipo de população. Eu diria que aqui, onde eu acabei de citar, está a população mais carente, pessoas mais humildes, trabalhadores de vários segmentos que residem por ali, por ser um bairro, apesar de muito populoso. Hoje o Campo dos Alemães, por exemplo, o Colonial, Dom Pedro, desenvolveu muito da satisfação, você vê como aquilo modificou. Mas voltando, esse bairro é constituído por pessoal que sabe exatamente quanto custa o seu pão de cada dia. E o Satélite também, graças a Deus, é constituído por uma classe um pouco mais privilegiada. Não que não sejam trabalhadores, absolutamente. Mas existe essa pequena diferença. Então é difícil você tratar de uma sem falar da outra e vice-versa. Muito bem. O que é o conselheiro gestor de unidade, o chamado CGU? São pessoas que fazem parte da população de usuários, é aberto a todos, a presença em reuniões a todos os usuários, a todo munícipe que se interessar, e devem se interessar, eu aconselho, para discutir problemas e colher informações e dar suporte aos gestores técnicos
das unidades básicas de saúde, as UBS. Bom, então, numa população, por exemplo, da região sul de São José dos Campos, ali, segundo dados do próprio IBGE, tem mais de 230 mil habitantes. Isso. Que todos usam, e o senhor cuida desse setor, dos postos de saúde, das UBSs da região sul. Agora, cuidar é apenas um nome. O senhor é um fiscalizador. Exato. Seria a minha função, só para concluir. Então, o que eu dizia sobre o CGU, é o conselheiro do gestor de unidade. São realizadas mensalmente reuniões com gestores. Nessas reuniões, o gestor passa para esses conselheiros os problemas que ele está tendo, as suas reivindicações e etc. E tudo isso é lavrado em ata, e isso é passado para a Secretaria da Saúde para que sejam tomadas providências e que venham respostas, soluções, ou pelo menos alguma informação paliativa, eu diria assim, certo? Agora, o que é o conselheiro regional, de região, que é o meu caso? O conselheiro de região, a função dele é verificar e visitar todas as UPAs, UBSs e ferramentas de saúde que se falam, inclui-se até o SAMU, para ver como é que anda cada uma dessas unidades, quais os problemas que estão havendo, quais as reivindicações que não foram providenciadas por parte da Secretaria e por quê, e acompanhar o trabalho dos conselheiros gestores de unidade, os CGUs. Então, os CGUs colhem informação nas unidades, passam para o conselheiro regional, e esse é o elo de ligação principal, o conselheiro regional, com o secretário da saúde, com a secretaria e o secretário. Até chegar no gestor, naquele que pega as demandas, que são demandas já depuradas. Certo. Quer dizer, não é apenas... eles recebem lá quantidade, qualidade, número de leitos, número de atendimento, número de funcionários, quer dizer, são conselhos e são voluntários. Voluntários, todos, quer do CGU ou o Conselho Regional do Comus também, todos é um trabalho voluntário, o que eu de uma certa forma aprovo, eu particularmente, porque veja bem, a lei proíbe que seja um trabalho remunerado. E eu acho isso muito bom, porque isso aí, de uma certa forma, evita qualquer desvio de conduta ou querer tirar parte disso ou aquilo. Basta dizer que, inclusive, o nosso regimento interno proíbe qualquer conselheiro de CGU, ou o meu caso, dos nossos regionais, tirar proveito da função em benefício próprio ou de outrem, um amigo, tentar passar na frente numa consulta, um exame, é estritamente proibido fazer isso aí. Então a população joseense, que depende do sistema público de saúde, que enfrenta essa situação difícil na saúde que está em todo o Brasil, tem mais que agradecer esses padrinhos da saúde. Sim. E compreender que eles podem ser um deles também. Eu vou tocar num ponto muito importante aqui. Essas reuniões de CGU, que acontecem mês a mês, como a do Comus, que também tem uma reunião por mês, elas devem ser mais participativas, mais visitadas, frequentadas. E o povo não observa muito isso. Eles acham mais fácil fazer suas reivindicações na rua, ou para um conselheiro que eles conheçam na casa do conselheiro, ou num momento de um evento qualquer. Isso ocorre demais. E isso não leva a nada. Existe até um livretinho que foi providenciado, foi elaborado pela Secretaria da Saúde, nessa gestão agora. Com sugestões dos conselheiros? Não, foi obra da equipe da secretaria lá internamente, lógico, verificando os problemas que são levados até eles e tal, fizeram um livretinho que tem o título Bata na Porta Certa. Então, isso aí foi distribuído em várias unidades, ficou lá em cima do balcão para que os usuários peguem, leiam, se orientem. E, infelizmente,
é muito pouco aproveitado. Não se O aproveita. pessoal não gosta muito de ler, não se interessa de saber por onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer e quais são os direitos dele que está nesse livrinho também. Muito bem. Paulo Canelas, o primeiro bloco termina aqui. Agora, uma pergunta que eu quero lançar para o próximo bloco é saber que, através do trabalho dos conselheiros, se o sistema de saúde aqui do município de São José dos Campos evoluiu. Porque São José faz parte do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E os conselheiros de São José dos Campos trabalham de uma maneira que vem gente do Brasil inteiro para São José dos Campos, exatamente para passar pelos médicos. Podemos falar sobre isso? Podemos. Então, Paulo Canelas, ele que é voluntário na saúde pública aqui do município de São José dos Campos, e ele é o conselheiro titular do Comos da região sul de São José dos Campos, com mais de 233 mil pessoas usando esse sistema. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O Paulo Canelas, ele é conselheiro titular do Comos, que é o Conselho Municipal de Saúde aqui de São José dos Campos, da região sul. E a conversa de hoje é para mostrar para a sociedade, através dos microfones aqui da Rádio CT, o trabalho dos conselheiros do Comos, porque é um olhar sobre a saúde pública aqui no município de São Paulo, que tantas reclamações tem na saúde do Brasil inteiro, mas São José dos Campos, a gente vê que o trabalho dos conselheiros das regiões aqui de São José dos Campos tem surtido efeito, tanto é que é uma medicina de aspecto pungente, até porque teremos mais 2 faculdades de medicina aqui no município de São José dos Campos. Seu Paulo Canelas, a pergunta que ficou é sobre o sistema de saúde aqui de São José dos Campos, se evoluiu até por conta
de duas faculdades que está vindo para cá, evoluiu a saúde de São José dos Campos através da crítica e do olhar clínico dos conselheiros? Eu diria que evoluiu, está evoluindo, mas ainda muito lentamente, não o necessário, provocado por essa crise financeira que assola o país. Uhum. Mas eu não compactuo muito disso como desculpa, que é usada por muitos gestores da área da saúde, por exemplo, que é o que me compete falar, porque você ficar empurrando com a barriga determinadas situações que podem ser resolvidas por um gestor que tenha punho, que tenha decisões rápidas, que seja alguém que resolva pegar um telefone e determinar que uma coisa seja feita independente de custos. Tem muita coisa que pode ser feita sem custo. Um simples telefonema, uma determinação, melhora muita coisa já melhora muita coisa na área. Então, eu acredito que existe ainda muitas falhas, sim. Uma das falhas, agora eu falei dos gestores da saúde, vou falar de outra. Uma das falhas é a falta de participação do munícipe, do próprio pessoa, usuário da saúde. Do próprio usuário. Ele tem que participar mais, se envolver. É que é o tal negócio, não é remunerado, muita gente não se interessa, e alguns que são eleitos, porque as pessoas são colocadas nesses cargos por eleições, entre os próprios conselheiros. Os conselheiros de hoje vão eleger os próximos na próxima gestão. Eu já vim da gestão anterior, fui eleito para essa gestão, e assim consecutivamente. Agora, então, um detalhe aí que eu quero trazer. Os conselheiros, então, são eleitos e não indicados? Não, são eleitos. Interessante. Nenhum conselheiro são eleitos, e por quem participa dos conselhos gestores, elegem os conselheiros de região, e os de conselheiros gestores também participam das eleições dos que vão substituí-los nas unidades básicas de saúde. E isso sem o valor monetário, não tem salário. Não, ninguém é remunerado sob qualquer pretexto, não recebe qualquer ajuda de custo para se locomover e etc. É um trabalho voluntário na acepção do termo, para quem gosta, para quem quer dedicar um pouco do seu tempo ao próximo em prol da nossa cidade e da nossa saúde. Saúde, o que é a saúde? Eu reputo, não desfazendo de outras áreas, o setor mais importante do nosso país, porque sem a saúde você não precisa ter segurança, porque você já morreu, e quem morreu não tem mais necessidade de ter a segurança. É verdade. Você não precisa ter educação, outro setor importantíssimo, porque quem morreu não vai mais estudar, cessou a vida dele. Então a saúde, eu diria, no meu ponto de vista, não é porque eu estou nessa área, saúde em primeiro lugar. Dessas três coisas. Saúde, educação em primeiro lugar. E segurança. Só que é uma área que deveria ser privilegiada com uma verba forte para se levar a fundo cobrir todas as necessidades, levar a fundo as obrigações que tem a Secretaria da Saúde, o Ministério da Saúde. Eu também faço parte do Comitê de Ética do Hospital Municipal, aqui em São José, com muita honra, um lugar que eu gosto muito de estar, aprendo muito com professores, doutores que fazem parte desse comitê. Ali a gente avalia novas experiências, novos procedimentos médicos e tecnologia para essa área, etc. Então, ali é uma escola, se convive com o pessoal de um nível excelente. É uma coisa que me orgulha muito. Lá eu fui nomeado pelo diretor superintendente do hospital. Ele me nomeou, eu estou lá cumprindo a minha gestão, vai até 2019. Como agora no Comus também, vai até 2019. Mas também é uma nomeação voluntária também?
No Hospital Municipal também. Interessante. Esse comitê, ele está diretamente ligado ao Ministério da Saúde em Brasília. Todas as reuniões que nós fazemos são passadas para lá online e são feitos relatórios, a apreciação dos estudos, a aprovação ou não deles, as pendências ou não deles. Serve de base de estudo e complementa o currículo para a formação dos médicos residentes, dos novos doutores, que enviam muitos trabalhos para a gente analisar lá, e também outros hospitais e áreas da saúde que enviam, não só de São José, vem de vários pontos, questões para serem avaliadas pelo Comitê de Ética. O Comitê de Ética é um órgão muito importante, ligado diretamente a Brasília, como eu falei, ao Ministério da Saúde. Lá nós temos o Conselho Nacional de Ética, de Estudos e Pesquisas, o CONEP, e nós nos reportamos diretamente a ele, através da nossa coordenadora aqui no hospital, em São José, no Hospital Municipal, que é a doutora Suzane Miyahira, uma pessoa linda de aparência, bonita interiormente e competente por natureza, nasceu competente, é uma pessoa maravilhosa. Olha, é tão interessante, tão louvável ouvir o senhor falar de saúde. O senhor fala de saúde com paixão. E agora o fato de estar num setor onde a reclamação vem assim, filas intermináveis, a estrutura no posto de saúde ou na UBS, medicamento que está faltando, equipamento quebrado. Como vocês tratam disso? Não dá vontade de falar assim, eu não tenho nada com isso. Como é isso, seu Paulo? Se você vestiu essa camisa, você tem que honrar a camisa. É por isso que eu disse que muita gente é eleito para um CGU, até para um conselho regional, e simplesmente abandona ou vira de costas e não faz muito por isso, não liga. Leva como... Ele está muito interessado no resultado do jogo do seu time na semana, a classificação do time, ou se está próximo do carnaval, que dia vai ter feriado que vai dar para emendar, mas ele não se liga muito na saúde. O bem dele, a sobrevivência dele, da mulher, dos filhos, entendeu? Isso é importantíssimo. O sujeito tem que dedicar, virar seus olhos para esse lado e pegar a coisa com carinho. Por certo, eu admito que eu completei agora, mês passado, 70 anos de idade. Graças a Deus estou aqui ainda, apesar de ter passado alguns problemas de saúde graves também, como uma cirurgia cardíaca muito pesada. Perdi a visão durante 5 anos, felizmente há 3 para 4 meses atrás eu recuperei uma vista através de uma cirurgia, não feita aqui, mas por São Paulo, mas particularmente. Mas não usou o sistema? Esse tipo de cirurgia não podia ser feito através do SUS aqui. Que interessante. Um oftalmologista de São Paulo, que é um dos poucos que tem essa especialidade aqui no Brasil, e inclusive a gente é obrigado a importar lente especial e tal. Para colocar no fundo do olho. Isso. Poderia lembrar o nome do médico ou não? Não lembro. É um japonês. Vila Madalena. Então o pessoal já sabe, japonês da Vila Madalena, oftalmologista. Vem gente do exterior se consultar com ele. Que maravilha. Mas, como eu dizia, a área da saúde é uma área de extrema importância. A nossa população tem que se ligar mais nisso, prestar atenção, investigar, participa das reuniões para ver que atitude você tem que tomar, em vez de ficar reclamando na porta de um bar, ou falando a esmo no meio da rua, só críticas. Críticas são bem-vindas, porque elas constroem de uma certa forma. Mas o sujeito tem que estar atento a isso. Se ele não participar, ele não sabe o que ele está reclamando, eu diria assim. Quer dizer, a gente tem que ter a hombridade de ir participar das reuniões do Comurso. Sim, ou procurar os conselheiros e pedir informação. Nós temos aí facilidade
de contato com esse povo. Por exemplo, alguns programas de rádio que eu já estive ligam no ar fazendo perguntas, se esclarecendo, agradecem. Eu fico muito feliz quando isso acontece, porque eu acho que naquele dia eu orientei um ou dois, dentro dos meus conhecimentos, lógico, que posso ajudá-lo a sofrer um pouco menos. Que bacana. Só voltando onde você estava... Então, daqui a pouco a gente conclui. Ok. Porque se eu não perca esse raciocínio, porque eu tenho mais uma informação. Eu quero pressioná-lo nas perguntas, até porque o senhor não defende uma sigla partidária, não, defende a saúde do município. Então, eu quero lançar mais essa, porque foi em 2000, a Organização Mundial de Saúde ela fez um completo estudo sobre os sistemas de saúde ao redor do mundo e estabeleceu até um ranking com 191 participantes. E o Brasil ficou, naquela época, em 125º lugar, atrás de diversos países pobres da África, da Ásia. Eu quero falar sobre isso, sobre o ranking e o que é que isso pode mostrar para a gente em relação à saúde do município. Tá certo? Ok. Um breve intervalo e a gente volta já com o Paulo Canelas. Paulo Canelas, ele é voluntário no Comus aqui de São José dos Campos e por conta desse voluntariado, essa sua dedicação à saúde dos joseenses aqui de São José dos Campos, ele acabou sendo eleito o diretor, conselheiro titular do Comus da região sul aqui de São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades, não é apenas de ciência e tecnologia, de política, de questões sindicais ou cultura, não. Na nossa programação abordamos desde temas de clima espacial, veículos lançadores de satélite, energia, questões sindicais, movimentos sociais, cultura e passamos também, inclusive, por amenidades, por causas e até mesmo filosofia e religiões. Sempre ao vivo, sem cortes e com retransmissões em horários alternativos também. Nesse momento aqui, com a presença do Paulo Canelas, ele que é o conselheiro titular do Comus da região sul, mostrando esse olhar na saúde pública dos municípios brasileiros e, é claro, estamos enfatizando mais a cidade de São José dos Campos. Nesse momento, conosco,
ouvindo o Clique Jornal com a entrevista do Paulo Canelas, o pessoal, os cientistas, os funcionários do INPE e do DCTA aqui de São José dos Campos, o CEMADEM lá no Parque Tecnológico aqui em São José dos Campos. Temos também, Paulo, o Fórum de CIT, um Fórum de Ciência e Tecnologia. São mais de 30 entidades de CIT ouvindo esse bate-papo. Conosco também o CPTEC lá de Cachoeira Paulista, o CTI de Campinas, a CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, nos ouvindo lá. Em Alcântara, no Maranhão, o Centro de Lançamento de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nos ouve também o CPTEC de lá, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E lá no Centro-Oeste Brasileiro, que é a unidade regional do INPE, na Avenida, mandaram até o endereço aqui, Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, ouvindo esse bate-papo sobre os conselhos municipais de saúde, viu, Paulo? É muita gente. E é muito interessante, é uma honra para mim falar para todo esse pessoal cujo trabalho que eles desenvolvem é de notável importância. E, aliás, eu sempre tive uma quedinha pelo pessoal que compõe as nossas Forças Armadas, eu diria assim, e funcionários de setores como esses que você acabou de citar, participantes dessas áreas, como o INPE, o pessoal aqui do DCTA, e etc, etc. O pessoal lá de Cachoeira, que se não fossem eles também nós estaríamos fritos com as nossas informações nesse inverno que vem aí, eles avisando a gente, não vai sem blusa, que senão você vai morrer de pneumonia, é problema para mim. Então, eles estão lá avisando e me ajudando na minha área, todos. Mas voltando ao assunto, com referência ao que você mencionou, o ranking da Organização Mundial de Saúde, eu não gosto muito de fugir à verdade. Eu não tenho os dados atualizados de como é que estaria o Brasil hoje nesse ranking, classificado nesse ranking. Mas eu posso adiantar o seguinte, não deve estar com uma classificação muito diferente da última que você mencionou, que foi avaliado, porque é o que eu disse aquela hora e depois pulei, mudamos o assunto. A desculpa hoje é a falta de dinheiro, a falta de investimento. É uma área que dependia de uma verba muito grande para se fazer tudo o que é necessário. Mas se pelo menos coubesse uma fatia daquela que não fosse mexida, menor, mas que não fosse mexida para outros fins, já daria para fazer muita coisa. Como eu disse também, vou me tornar repetitivo, existem muitas ações na área da saúde que independem de verba diretamente. Sim. Dependem mais de decisões, de ter um bom gestor administrando a coisa. Um bom gestor é aquele que pensa como agir de maneira mais rápida, eficiente, que contente a maior parcela e que faça a sua empresa, a sua entidade, a sua secretaria avançar sempre da forma mais veloz possível. Eu diria até assim, o que seria de uma unidade militar cujo comandante responsável é uma pessoa que não representa bem a classe ou não é um bom orientador, um bom exemplo para os seus subordinados? Essa unidade militar seria um caos. Eu estou citando uma unidade militar porque é um dos setores, quando eu disse que eu admiro a classe dos militares, aliás, eu fui um deles só em serviço, mas eu tive um serviço um pouquinho esticado na minha época e deixei a companhia de guardas como terceiro sargento da reserva na época, a companhia de guardas no Parque Dom Pedro. Exército ou aeronáutico? Exército. Do Exército. 7º Batalhão de Guardas. Muito bom. Eu aprendi muita coisa lá dentro. Diz, você prestar serviço militar não agrega nada, agrega sim. Disciplina. E muito.
agrega, aprende a mostrar para você o que é a sua pátria, o que é seu, como você deve cuidar disso, como você deve honrar e se orgulhar disso, que é muito importante. Você tem que ter orgulho daquilo que é seu e cuidar do que é seu. Depois você pensa nos outros, mistura com as situações do resto do mundo. Primeiro, as situações do resto do mundo vão me interessar muito quando elas me atingem aqui no Brasil. Mas, primeiramente, o pensamento é o nosso país. Quer dizer, então, em relação ao ranking da Organização Mundial de Saúde, não é tanto o governo, mas a falta de interesse da população em participar. Por exemplo, Cabo Verde, Senegal e Argélia são países africanos mais pobres que o Brasil e com um péssimo sistema de saúde lá. E que mesmo assim eles ganham do nosso SUS. Quer dizer, o povo lá, eles até participam mais. E isso no ranking acaba subindo. Paulo, esse nosso país, que na realidade eu chamo de continente, é um continente isso aqui, a imensidão territorial que nós temos, populacional, a riqueza mineral e etc, etc, teria que nos ter colocado há muitos anos já como uma das 2 maiores potências do mundo. Eu não estou sendo muito criativo para falar disso, nem quero ser exagerado, mas tudo leva a esse caminho. Nós tínhamos que ser um dos 2 primeiros do mundo hoje, e não somos. Por quê? Por causa que o Brasil vem sendo roubado, vilipendiado e expoliado desde que D. Pedro pronunciou a frase: se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Ele ficou e olha o que deu. Ele não deveria ficar. Entendeu? Nós tínhamos outras pessoas de outros países, de outras nacionalidades, que eu diria que estariam mais gabaritados na época, estão hoje, inclusive, provando isso, que se tivessem sido os nossos colonizadores, eu acredito, é um pensamento meu, me desculpem os ouvintes, os que estão nos acompanhando, é um pensamento meu, nós estaríamos muito mais evoluídos hoje. Eu tenho 2 filhos que moram no exterior hoje, em função dessa bagunça aqui, desemprego e tudo, para sustentar a sua família, são pessoas que, graças a Deus, se formaram, têm estudo superior, um filho mora no Canadá e uma filha mora nos Estados Unidos. Ela com o esposo e ele com a esposa dele, estão muito bem, vivendo num país estrangeiro, e pelo Skype a gente se conversa praticamente todo dia. Eu acompanho as novidades da lá, inclusive na área da saúde, e eu posso dizer com firmeza o seguinte, Paulo: o nosso SUS, ele foi muito bem bolado, é um sistema maravilhoso. Ele só não é bem administrado. Que pena. Entendeu? A verba da saúde é uma verba como outras, né? Como outras. Ela é tirada da saúde para outros fins, muitos fins obscuros, escusos, absurdos. Aí está aquela comissão que tem no Comus, que é a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento. Que é o seu setor. Isso, tem que ser agora mesmo. Amanhã nós vamos ter uma reunião com o nosso prefeito, às 10 horas, e um dos assuntos a serem tratados é sobre 2 obras, que é a pauta principal, que eu estou batendo em cima delas, da maneira como elas foram lançadas e começaram a ser executadas, sem que o Comus participasse com antecedência e fosse atrás para ver como está sendo feito. Levaram a gente para visitar a obra já em andamento. Mas espera aí. Esse projeto, o projeto está aqui. Apresentaram uma planta baixa para nós. Excelente. Qual é o custo estimado? Não sei, não informaram ainda. Mas quem é que vai realizar essas obras? A Urban. A Urban é uma empresa da prefeitura, todo mundo sabe. Okay. Existe aí um contrato que eu, inclusive, eu pedi vista dele, vou insistir nisso. Vou querer ver esse contrato. Olhada. Porque me foi alegado por uma representante da prefeitura, muito digna, mas ela me informou o seguinte, que esse contrato contempla a Urban dispensando qualquer licitação para esse tipo de obra. A Urban seria uma empresa que, quando ela foi criada, a intenção é que ela fizesse manutenção em próprios municipais. Só que tem muita manutenção que sai mais cara
como a gente diz, o molho que o frango, do que se fosse feito por uma empresa privada. Outra coisa, tem muita manutenção que se transforma em obra, como esse caso que eu acabei de citar. Duas obras estão em andamento, não é só uma manutenção. Você pegar um prédio, trocar o piso, a luminária, o equipamento hidráulico e ampliar, cortar a parede, fazer mais uma sala para lá, 2 banheiros para cá, isso já é obra. Vai ficar mais caro do que é. Eu quero saber, nesse caso não haveria licitação também? Não, mas a Urban está previsto no contrato que ela faz tudo isso. Tudo bem, mas quanto vai custar? Precisamos saber antes. E o Comus precisa saber antes quanto vai custar fazer. Isso. Sabe por quê? O Comus, meus amigos que estão ouvindo, representa o povo. Nós somos os representantes do SUS, do Sistema Único de Saúde. Nós temos que verificar e ter transparência no dinheiro público. Eu até fui muito rude numa das últimas reuniões que nós tivemos, eu bati no meu bolso, falei, eu quero esse contrato, eu quero saber disso, porque daqui desse bolso não sai mais uma moeda sem que eu tenha conhecimento para onde ela vai. Esse é o papel do fiscalizador e é o mesmo papel do Ministério Público, quer dizer, o cidadão voluntário fiscalizando as obras públicas, em especial na saúde. Paulo Canelas, nós vamos agora para um intervalo. E na volta, no último bloco de hoje, falar sobre a questão que mais da metade dos municípios brasileiros, eles precisam mandar os seus pacientes do Sistema Único de Saúde para outros municípios, para internação, exame, após passar por essas atenções básicas aí. Saber do Comus e do Paulo Canelas, como é São José dos Campos recebendo tudo isso. A gente pode falar sobre isso? Podemos, perfeito. Um breve intervalo e o Paulo Canelas volta já aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Paulo Canelas, ele que é voluntário e conselheiro titular do Comus, da região sul, aqui da cidade de São José dos Campos. Antes de passar a palavra para o Paulo Canelas, uma notícia de saúde pública, porque cresce o afastamento do trabalho por ansiedade. Quer dizer, todo tipo de problema de saúde passa pela saúde pública. A pressão, às vezes, na empresa, a insegurança, que pode gerar, inclusive, distúrbio
Quem é que está conosco? A Michele Abílio. Ela conversou com o médico João Silvestre da Silva sobre a questão do afastamento no trabalho. Aproveitar o gancho aqui com o Paulo Canelas. Michele, vamos lá direto no assunto, Michele. Nos últimos 4 anos, mais trabalhadores se afastaram do serviço ou pediram auxílio doença por causa da ansiedade. Segundo a Secretaria de Previdência Social, o aumento chega a 17% em relação a 2012. A doença está ligada à insegurança e pressão na empresa, explica o médico João Silvestre Silva Júnior, da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Uma realidade econômica onde os níveis de desemprego são crescentes, as pessoas elas começam a ter medo de perder o seu trabalho e não conseguirem ser realocadas no mercado de trabalho. Isso causa, sim, uma alteração na condição de saúde mental dos trabalhadores, que pode aparecer como um quadro de ansiedade. Falta de apetite, insônia, medo de sair de casa, arritmia cardíaca e suor nas mãos são alguns dos sintomas que indicam a ansiedade. Ao detectar o transtorno, a pessoa deve procurar um tratamento adequado, explica o médico João Silvestre. Quando essa pessoa tem uma piora desses sintomas, quando ela pensa no trabalho, quando ela está indo para o trabalho, quando ela está no trabalho, a gente pode pensar que o trabalho possa ser um componente para esse adoecimento. É necessário estimular que as pessoas, assim que comecem a sentir os sintomas, que elas busquem um acompanhamento médico mais adequado possível, mais rápido possível. Então, buscar, se for numa empresa, buscar o médico da empresa para que seja encaminhado para um psiquiatra, para um psicólogo, para que seja instituído alguma ação. Exercícios físicos, iogas e estimular atividades culturais podem amenizar o transtorno de ansiedade. De Brasília, Michele Abílio. Muito obrigado, Michele. Bom, Paulo Canelas, mais um assunto de saúde pública que eles não contavam com isso. Muito bem, mas é sempre previsto. Eu só tenho que endossar os esclarecimentos desse profissional da área médica, esse médico que acabou de fazer uma explanação sobre isso. Dr. João Silvestre. Eu assino embaixo. Não tem a menor dúvida, mesmo porque eu não teria nem qualificação para contestar qualquer coisa que ele falasse, sendo ele um profissional da área, eu não. Mas ele colocou muito bem essa ansiedade, até para nós que somos seres comuns, eu diria, não somos médicos, é previsível, porque, veja bem, você liga a televisão, ou você liga um rádio, você vem num programa, igual nós estamos aqui agora, você só é bombardeado por notícias ruins. A nossa mente está assimilando isso, o nosso chip está enchendo de informações, o sujeito fica estressado, desse estresse ele começa a parar e pensar muito, nossa, eu vou perder meu emprego, como é que eu vou fazer para sustentar minha família, pagar minhas contas, eu vou morar na rua, eu não vou conseguir outro emprego, nós já estamos com esse número ultra-astronômico de desempregados no Brasil, sem contar com muitos que não estão voltando a procurar uma oportunidade no mercado de trabalho porque estão tão estressados e desestimulados pelos noticiários e por ver o que acontece com os amigos, até parentes e tudo, que não querem nem voltar ao mercado de trabalho. O sujeito compra umas balinhas numa loja aí e sai vendendo pela rua, no ponto de ônibus. Quer dizer, a coisa é ridícula. Hoje é muito comum, Paulo, você encontrar excelentes profissionais, que, aliás, a nossa cidade sempre nos brindou com isso. Isso aqui é um berço de ciência e tecnologia. Daqui saíram e saem grandes profissionais para áreas tecnológicas importantíssimas. Nós temos joseenses aqui trabalhando lá para a NASA, nos Estados Unidos, e em outros lugares do mundo. No Canadá, nós temos brasileiros desenvolvendo funções importantes. Lá, modéstia à parte, meu filho não é nada ligado ao governo, mas ele está numa empresa multinacional sueca lá, ocupando um cargo de um alto nível. Que maravilha. Então, ele também saiu daqui.
A nossa cidade é muito importante nosso povo. Nós temos que valorizar o que nós temos na mão. Paulo Canelas, São José dos Campos é importante para o mundo, né? Ou você tem um filho, então? Para o mundo? Não é? Um filho no Canadá, com aquele frio, e uma filha nos Estados Unidos, com aquele vento todo. Em função desse estresse, eles se valeram do que eles tinham na época, condições financeiras que possibilitavam fazer essa mudança e questão de sobrevivência. E o pai continua na trincheira aqui, lutando pela saúde. Eu já estou velhinho, agora daqui para frente só me resta tentar pagar uma pequena parcela daquilo que Deus me deu até hoje e que eu não retribuí. Poxa vida, que sacada interessante. Paulo Canelas, o Sistema Único de Saúde mostrou aqui uma pesquisa do IBGE, 59,9% das cidades, dos municípios, recorrem a outras cidades para internar os seus pacientes. E São José recebe a maior carga. Porque nós somos uma cidade muito desenvolvida, uma referência. Você veja, Paulo, os problemas que nós estamos enfrentando aqui na saúde, imagine municípios menores, com renda menor e tudo mais. E por isso que a participação popular através do CGU e do Comus tem que ser valorizada e aumentada. Tem que ser valorizada e melhorada, e revista, eu diria assim. Veja bem, nós temos aí hoje também muito pessoal que migrou dos planos de saúde até planos como o Bradesco, Sul América, planos de ponta, a própria Unimed, e que hoje estão sendo atendidos através da rede municipal de saúde, da rede pública de saúde. E alguns já comentaram até comigo que estão sendo mais, apesar de todos os reclamos, estão sendo melhor atendidos e mais rapidamente atendidos, se bem que a nossa demora é absurda. Está na pauta de reunião, nós temos algumas pessoas muito bem intencionadas dentro da secretaria, que, como eu, ou até melhor do que eu torno a citar a diretora do Departamento de Atenção Básica, a senhora Carol, que é uma pessoa que ela não tem o final do seu expediente às 17h30. Ela tem o final do seu expediente 20, 21 horas, que eu já descobri isso. E ela é mãe, ela é mãe, esposa e tem ainda os afazeres domésticos dela. Que bacana. É uma pessoa que se empenha. Tem outras pessoas na secretaria também desse naipe. Então, pessoas assim estão tentando fazer a coisa andar. Nós precisamos batalhar. Nós não podemos, como disse o nosso, que era para ser o ex-presidente, não foi, não sei como o Sarney assumiu como presidente, porque ele não chegou a tomar posse, Tancredo Neves. Verdade. Não vamos nos dispersar. Não podemos nunca, principalmente no momento atual. Nós temos que ter fé, perseverança, lutar pelos nossos direitos, não queimando as coisas, reivindicando dentro dos nossos direitos, dentro da lei. Já corromperam até parte da nossa justiça, certo? O Superior Tribunal Federal já está com problemas. Então não vamos nos dispersar. Não vamos nos dispersar. E tocar num ponto que você falou comigo, não sei se estava no ar ou fora, eu não represento e nunca vou representar partido político nenhum. Não tenho nenhuma ideologia partidária, principalmente na minha idade, a função que eu ocupo, o calor que eu sinto da pessoa mais simples que me encontra na rua quando me dá um abraço e fala muito obrigado, eu ouvi o senhor, eu fiz o que o senhor falou, deu certo. Isso aí, para mim, tem um valor incomensurável, inestimável. Eu jamais iria trocar isso por qualquer voto na área política ou apoiar qualquer um que esteja. Pode ser, esse apoiar pode ser que ainda aconteça, espero até que aconteça. Tomara. Que surja, de repente, alguém que possa representar bem o nosso povo e conseguir que merece recurso. Ter um bom representante. Não, um bom gestor, um sujeito sério, ele vai... Recursos nós temos, Paulo, eles são desfiados. Só saber usar. Eles são desfiados.
Paulo Canelas, reunião do Comus aqui em São José dos Campos para que a população participe, que dê opinião e ouça informação. Entrada franca com direito a cafezinho, chá e bolachinha. Toda última quarta-feira de cada mês, o início é às 17 horas, antes era mais cedo, nós mudamos para 17 horas, justamente porque o pessoal trabalha. Ainda tem gente que trabalha aqui, e trabalha sério, Gente. Por isso que eu gosto muito, eu chamo assim, sem menosprezar o pessoal da área do satélite, eu amo o povo do Campo dos Alemães, Colonial, Dom Pedro, que esses trabalham suado. Mas mesmo esses têm um valor assim, não desfaço do pessoal do outro lado, que, aliás, cumprimento, são pessoas que já estão mais bem situadas, já lutaram, atingiram os seus intentos, ou tiveram um pouco de sorte a mais, sei lá. Mas o povão da região daqui, sul... O povão daqui sempre me emociona, basta dizer, haja visto que eu há uns 2 meses atrás conheci uma creche aqui no Campo dos Alemães, eu estou até participando dessa creche, tentando ajudar em alguma coisa, ela abriga simplesmente 223 crianças. Puxa vida. De 3 meses a 5, 6 anos de idade. Que maravilha. Não sei como o responsável por essa creche, eu não vou aqui fazer propaganda, citar o nome dele, consegue fazer um milagre de fazer aquilo funcionar com a ordem que funciona, Tem a disciplina gente e alimentar toda aquela criançada e educar aquela criançada. Que bacana. Olha, é assunto para mais 3 horas de programa. Toda última quarta-feira do mês, reunião do Comus. 17 horas. Na Câmara Municipal. Salão Mário Covas, Auditório Mário Covas. Da Câmara Municipal de São José dos Campos. Da Câmara Municipal, das 17 às 20 horas. Às vezes passa um pouquinho o encerramento, mas o horário oficial é esse. Mas que o povo vá. É aberto a todos os moradores, até quem não é de São José quiser. Vá participar. Vem nos visitar. Trazer sugestão. Não só para buscar auxílio médico. Às vezes traz uma informação da cidade dele que pode... ajudar a gente, ou a gente passar alguma informação para ele resolver o problema dele lá. Muito bem. Seu Paulo Canelas, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui na Rádio CT. Eu que agradeço vocês pelo espaço, cumprimento a todos os ouvintes e espero estar aqui com vocês novamente para a gente continuar esse papo, porque de minha parte a intenção é sempre esclarecer à medida do possível para minimizar o sofrimento e melhorar a área da saúde, que é muito importante. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Obrigado a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, editora de argumentos é a nossa colega, a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade, e até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.